Bom dia, professor, bom dia a todos e todas. Bom dia. Nós vamos falar então, Nemer, você pode colocar a apresentação, por gentileza? Só um minutinho. Caso precise, faltando 5 minutos, eu informo você, tá bom? Tá bem, professor. Só um minutinho. E me ajuda, hein, professor, que eu tô super nervosa. Só me confirma se está aparecendo, por favor. Tá ok, Nemer. Sim. Então, bom dia novamente. Eu sou a Emilie, eu sou graduada em Administração de Empresas. Então, diferente aí dos outros alunos, né, dos demais, eu sou um pouquinho fora da área, professor. Então, assim, eu estou me ambientando com algumas nomenclaturas, né, alguns conceitos ainda, mas, assim, estou me esforçando bastante para adentrar aí bem no tema. Então, nosso tema é sobre outorga, e nós vamos fazer uma abordagem sobre outorga em recursos hídricos. Depois o Nemer vai se apresentar um pouquinho mais também, né, na hora que ele for falar, mas faltou alguns dados que a gente até gostaria de colocar no nosso trabalho, porém, alguns relatórios, como estamos em período político, alguns relatórios a gente não conseguiu ter acesso, tá? E eu sei que o professor já falou, e eu gostaria de reforçar aqui mais uma vez sobre a importância da água, né? A gente vem há anos aí lidando com essa situação, então, para que eu venha falar um pouquinho de conceito de outorga, eu gostaria de falar também, reforçar essa importância da água, né? Nós sabemos que é um direito nosso ter acesso à água, mas nós sabemos também da escassez de tudo que vem ocorrendo, questão de poluição, muitos rios poluídos, né? Não só a nível do Brasil, mas a nível de mundo também. Então, eu queria destacar a importância da água para a gente abordar um pouquinho também da importância que tem esse documento que é a outorga. Como nós vivemos em sociedade, nós sabemos que tanto o agricultor, o industrial e toda a população precisa ter acesso à água, né? É uma necessidade de vida que nós temos, uma necessidade básica. Como nós vivemos em sociedade, acontece um efeito dominó. Então, se o agricultor ou se as indústrias, elas de repente soltarem dejetos ou poluir a água, não vai ser só ali para eles, né? Mas vai ter uma reação em cadeia. Outras pessoas também sofrerão esse impacto. Então, nós não estamos isolados, nós encontramos, né, em pontos diferentes, num contexto maior que nós podemos chamar aí de bacia hidrográfica. Nemer, pode avançar, por favor. O nosso sumário, nós vamos falar sobre o que é a outorga, a importância da outorga, a lei que regulamenta, que é 9.433, os tipos de outorga, quem deve e quem não deve solicitar outorga, quem faz, quem é o profissional capacitado para isso, o custo, a solicitação, e nós vamos falar também um pouquinho dos órgãos, né, que regulamentam as outorgas. Pode passar. Então, o que é a outorga? Os recursos hídricos são considerados bens públicos, onde são destinados ao uso de pessoa física ou jurídica e são administrados pelo poder público. Se uma pessoa física ou jurídica tem intenção em fazer o uso das águas para benefícios próprios, terá que solicitar junto ao poder público uma autorização que é determinado a outorga. Então, tem todo um processo para que a pessoa, seja ela física ou jurídica, ela venha ter acesso a esse documento e ela possa fazer a exploração do uso das águas, né? Que, conforme já foi dito aqui, são administrados pelo poder público. Então, a outorga, resumidamente, é um documento que nos dá acesso para a exploração de águas.
Pode passar, Nemer. Qual que é a importância, então, da outorga? A outorga garante a legalidade da exploração dos recursos hídricos e garantir o gerenciamento do controle de uso, seja pela quantidade e qualidade. E caso haja alguma irregularidade, a outorga pode ser suspensa parcialmente ou totalmente. Então, o uso ele deve ser adequado. Então, nem usar excessivamente, e nem sem qualidade. Então, essa importância dessa documentação exige para regulamentar isso, né? A pessoa ela tem que fazer o uso consciente. Não só nós, né, na nossa casa, né, que muito se fala, né, principalmente nas escolas, sobre o uso consciente da água, né? Deixar a torneira fechada e tudo mais. Mas também em casos maiores. Então, a outorga, ela já vem, esse documento vem com esse intuito, tá? De regulamentar tanto a quantidade quanto a qualidade da água também, para não deixar um uso de qualquer jeito e ter aí uso em excesso ou uso de forma inadequada. A lei que regulamenta é a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Não vou me adentrar muito nessa lei, mas vou falar um pouquinho da importância, né, da regulamentação. Então, a Lei 9.433 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 19º do artigo 21 da Constituição Federal e altera o artigo 1 da Lei 8.001, de 13 de março de 90, que modificou a Lei 7.990, de 28 de dezembro de 89. Pode passar, né, meu? A seção 3, né, que vai falar bastante sobre a regulamentação da outorga de direitos e de uso de recursos hídricos, no artigo 11, no artigo 12. Deixa eu passar, né, meu? Artigo 13, artigo 14, 15, o 16, o 17 foi vetado e o artigo 18. Pode ir? E aqui, professor, a gente quer destacar um pouquinho sobre os tipos de outorgas, né? Então, nós sabemos que são 2 tipos de outorga e 3 tipos de modalidade de outorgas existentes. Então, existe a outorga de direito de uso de recursos hídricos e a preventiva. Então, a de direito é um tipo de outorga que se refere a um ato administrativo, onde o poder público faculta ao indivíduo que está realizando o requerimento o direito a usar os recursos hídricos por um prazo indicado. Esse recurso permite e assegura ao usuário a utilizar os recursos hídricos. E existe também a outorga preventiva. A outorga preventiva, ela não garante o direito de uso dos recursos hídricos. Ela é mais voltada para que os possíveis investidores realizem o planejamento de algum empreendimento que utilize esse recurso. Funciona mesmo como um tipo de reserva. Não confere qualquer direito de uso dos recursos hídricos, mas reserva a vazão possível de outorga. Após a obtenção da outorga prévia, deverá ser solicitada a outorga de direito. Aqui, como exemplo, as grandes empresas, né, que constroem aí, tem grandes empreendimentos imobiliários, então elas solicitam não a outorga de direito, né, que dá o direito ao uso, mas a preventiva, que se futuramente ela quiser construir alguma coisa e utilizar, né, os recursos hídricos, então ela já pode garantir e solicitar a outorga preventiva. E quando a gente fala de modalidade, pode avançar, Neme, por favor. Nós falamos sobre 3 tipos, sobre a permissão, a concessão e a autorização. Algo que diferencia as 3, né, eu vou falar um pouquinho mais, mas é a questão do tempo. Na permissão, ela é tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, tá? E ela não tem um uso, utilidade pública. Então, podemos dizer que seria ali mais um uso particular, mas ela tem um prazo máximo de 2 anos. A concessão, ela é mais voltada aí para as pessoas jurídicas, né? Quando houver a pretensão do uso do recurso hídrico para uma finalidade pública. Porém, ela tem uma vigência de 12 anos. E a autorização, ela tem um prazo de 6 anos que ela pode ser utilizada, tá?
E essa autorização também se dirige tanto à pessoa física quanto à jurídica, e é para quando não se espera utilizar o recurso hídrico em alguma utilidade pública. Então, essa é a diferença, né? Mais ou menos, se ela tem uma finalidade para uso particular ou uso público, e o tempo também, a permissão 2 anos, a concessão 12 anos e a autorização 6 anos. Acho que agora é você, né, Nemer? Quem deve pedir essas outorgas também? Vamos lá, então. Todo aquele que tiver a intenção de usar aí os recursos hídricos, né, para interesses próprios, na execução de obras ou serviços que possam alterar o regime, como, por exemplo, canalização, retificação com o intuito de combater inundações, túneis para usos ferroviários, rodoviários, dutos, na execução de obras de extração de águas subterrâneas, como, por exemplo, poços profundos, na derivação de água do seu curso ou depósito superficial subterrâneo, lançamento de efluentes nos corpos d'água conforme sua finalidade, exemplo, uso industrial, rural. Pode passar, né? E quem está dispensado de pedir a outorga, né? São os usos de interferências em recursos hídricos realizados em cursos efêmeros, que são de coisas de curto prazo, né? Os serviços de desassoreamento em reservatórios e de limpeza de alvéolos de cursos d'águas e lagos, os poços construídos com a finalidade de monitoramento do lençol freático e de qualidade de água do aquífero, poços com a finalidade de rebaixamento do lençol freático, desde que não haja aproveitamento da água decorrente do rebaixamento, poços utilizados para remediação de áreas contaminadas, obras projetadas, pode passar, Nemer. E o uso e acúmulos considerados insignificantes, né, conforme a portaria do DAE número 1631 de 2017. Extração de águas subterrâneas com volumes iguais ou inferiores a 15 metros, derivação ou captações de águas superficiais, bem como lançamentos de efluentes em corpos d'água superficiais, derivações ou captações nas acumulações em tanque escavado, em várzea com volumes iguais ou inferiores a 15 metros cúbicos por dia, acumulações formadas por barramento com volume total armazenado até 30 mil metros cúbicos ou em tanques escavados em várzeas. Pode passar, Nemer. Obras hidráulicas, né, do tipo travessia, aéreas ou subterrâneas em corpos d'água, e os serviços de desassoreamento de cursos d'água ou proteção de álveo e as canalizações do curso d'água com seção transversal de contorno fechado. Deixa eu passar. E ficam dispensados de outorga nos casos de situações caracterizadas como segurança pública e defesa civil, né? No caso de catástrofes, né? De caráter emergencial, os serviços de recomposição de travessias de barramento e de trechos de canalização, bem como os serviços de desassoreamento e de proteção de álveo em cursos d'água, considerado como ações de reabastecimento em serviços essenciais. Bom, bom dia aí, pessoal. Bem como a Emilie, eu também sou um profissional formado em cartografia, todos já sabem, e realmente o assunto, né, ele está um pouco fora do meu métier. Então, a gente sempre, quando vai fazer a apresentação de algum assunto, a gente carrega, né, consigo a bagagem que a gente tem, queira ou não queira, né? Então, a minha bagagem não é suficiente a ponto de fazer uma explanação com conhecimento. Então, na verdade, o que eu venho trazer é uma exploração do que eu pude pesquisar, né? E como é um mestrado profissional, eu quis trazer agora essa parte, me coube para essa parte mais profissional e mais prática, tá? Algumas coisas que eu vou colocar aqui não vou negar, a fonte é uma empresa que fez uma apresentação na Exalc, né, USP de Piracicaba, e por eu realmente não ter contato com os projetos, enfim, então eu fiz uso das palavras da apresentação dessa empresa,
como está sendo gravado, como isso vai ser disponibilizado, eu fiquei um pouco assim de colocar o nome da empresa, porque eu não entrei em contato com eles, não tive autorização, então fica aqui, né, uma abordagem com relação ao assunto. Bom, podemos classificar, conforme a Emilia colocou, a gente pode classificar, né, os tipos de outorga aí, nessa seguinte classificação, né? Os usos, as obras e os serviços, tá? Com relação aos usos, né? Então, a gente falando sobre a captação, que ela pode ser superficial, ou seja, né, ali na lâmina d'água, como também subterrânea, basicamente a questão dos poços. Bom, para a captação, nós temos aí industrial, urbana, irrigação, uso rural, mineração, produção de energia hidrelétrica, paisagismo e recreação. Por que estão grifados aí alguns dos termos, né? Justamente por a empresa, ela deixou grifada onde ela mais atua, tá? Mas aí a importância são todas, né? São todas essas aí. Na questão industrial, o processo, refrigeração, na questão sanitária e de incêndio. Para a urbana, o saneamento, né, e o abastecimento público. A irrigação, bom, não tem nenhum dizer porque é óbvio, né, irrigação justamente para irrigar aí, né, a agricultura. Aí a questão do uso rural, ele colocou ali aquicultura e dessedentação animal. A mineração, a produção de energia, no caso, hidrelétricas, né? E o paisagismo e recreação. Para a questão dos lançamentos. Bom, os lançamentos, né, haja vista aí as vazões, né, os lançamentos no rio, tem a questão da agroindustrial, que são os efluentes industriais, né, que as meninas aí acabaram de apresentar, falarem alguma coisa, né, tratar sobre isso. O esgoto doméstico, né, na questão do saneamento / abastecimento público. O uso rural, a aquicultura, a suinocultura, o confinamento. E lembrar que é um projeto, né, / obra, que deve ser previamente licenciado na CETESB, tá? Isso que precisa ser, é importante, né? O Luiz Fernando até comentou, né, que aqui em Prudente é localizado no mesmo espaço ali do DAE. E como funciona, então, um resumo desse processo, desse ciclo, né? Então, nós temos aí, do lado esquerdo, né, aqui, a captação, né, que eles chamam aqui de QCAP, que é a captação, a vazão capturada de água bruta, né? Ela pode ser tanto por um poço profundo, aqui acima, e embaixo também pela estação elevatória, tá? Que aí vai ser na superficial. Então, seja lá qual das fontes, né? Isso vai passar pela ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, e aí essa ETA, a partir dela, é que vem. Aí tem esse uso consultivo, ou seja, é isso que compreende o processo de outorga, né? O direito de utilização. Então, aí ele classifica aqui, né? Como a irrigação, né? O abastecimento público, por isso é a imagem da torneira aqui saindo a água, a indústria, né? A utilização ali, e o uso rural, tá? Aí, a partir dessa captação, dessa utilização, depois vai despejar, né? Que são a geração dos efluentes, né? Então, tem ali quais são o esgoto doméstico, a vinhaça, né? No caso, o sucro alcooleiro aí, a lixívia, que é no caso da celulose, metais pesados, o chorume, né? Da suinocultura, e tanques, né? No caso da piscicultura, por um exemplo, tá? Então, isso vai, então, aí o papel da ET, né? Ou ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. E depois, então, vai vir aí esse QLAN, né? Que está aqui abaixo à direita, é a quantidade de lançamento, né? Então, percebam que precisa de um projeto, né? Para que isso elaborado, para que você consiga, né? Esse direito de utilização. Bom, seguindo aquela classificação, tem a questão das obras, né? Então, precisa de uma autorização para as obras, que podem ser as barragens, as travessias e as canalizações.
Bom, na questão das barragens, o que pode ser executado, né? A regularização, para quê? Por que é necessário? Né? A regularização de vazão, o controle de inundações, que são os famosos piscinões, aí, né? A geração de energia elétrica e, como foi dito, paisagismo e o embelezamento local. No caso de travessias, né? Os bueiros, que servem para drenagem urbana, pontes e transposição de dutos, tá? Na questão da canalização ou retificação de cursos d'água, são casos bastante específicos, né? Então, tem uma dificuldade na questão do DPRN, que o Luiz Fernando já tinha comentado lá na primeira apresentação. Por fim, o tipo dos serviços, né? Que daí está incluso aí o desassoreamento, a dragagem e a limpeza e proteção de leito. Bom, limpeza e proteção de leito não é um termo tão técnico, então podemos imaginar que justamente você tem o serviço de limpeza ali, né, do leito, né, do corpo hídrico ali. Já a questão do desassoreamento e dragagem, né, só para a gente não deixar como termo técnico, né, então a diferença dos dois é a seguinte: bom, o desassoreamento ele remove resíduos e sedimentos que são acumulados no fundo dos rios para a melhoria do seu escoamento, com o intuito de minimizar as inundações decorrentes do transbordamento. Para a realização do desassoreamento é necessário apenas uma autorização ambiental. Foi o que a Emily acabou de falar agora há pouco, tá? Então, precisa de uma autorização para fazer esse desassoreamento. Já a dragagem é o quê? Um procedimento mais complexo, que necessita de grandes obras e um projeto maior, pois podem mudar, inclusive, as características do corpo hídrico. Além de limpar o corpo hídrico, a dragagem implanta uma nova calha no rio por meio de escavação, que pode ultrapassar 1 metro de profundidade. Para realizar a dragagem, é necessário um licenciamento ambiental por projeto. Então, enquanto o desassoreamento é por autorização, a dragagem é por licenciamento ambiental e precisa ser elaborado um projeto. Sendo assim, enquanto o desassoreamento é um procedimento de limpeza das calhas dos corpos hídricos, a dragagem, além de realizar a limpeza, é um procedimento de implantação dessas calhas, tá? Bom, aí, aqui eu queria deixar claro que as consultas que eu fiz, né, o que eu pude ver, são curiosidades, né, / noção, né? Como eu disse para vocês, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente traz consigo a bagagem, né? E aí, a minha bagagem, pouco, como eu disse, né, ela é exploratória. Então, para dar uma noção, e às vezes alguém não tem também noções, né? Então, eu gostaria de compartilhar alguma noção sobre esse assunto, né, com cunho profissional, tá? Então, aí eu coloquei ali, né, qual profissional pode solicitar a outorga? Então, na verdade, a resposta, ela é um pouco mais abrangente, né? Então, a solicitação de outorga deve ser feita por todo usuário, né? Então, não necessariamente um profissional, que fizer uso ou interferência nos recursos hídricos das seguintes formas. Então, na execução de obras ou serviços que possam alterar o regime, ou seja, barragem, a canalização, travessia, ou pretenda utilizar a água nas seguintes situações. Então, derivação ou captação, né? Superficial ou subterrânea, no caso de rios, lagos e mananciais, tá? E, continuando nessa linha de pensamento, quem pode assinar outorga de poço artesiano, né? Para realizar a licença, a autorização e ou outorga de poço artesiano, que é uma das captações, né? Primeiramente, é necessário contratar uma empresa que possua responsável técnico, aí eu deixei grifado ali, geólogo ou engenheiro de minas. São os dois únicos profissionais habilitados para realizar a outorga de direito de uso de água de poço, tá? Então, deixar bem claro nessa questão dos poços aí. Aí eu continuei ainda, a provocação. Precisa de RT para a outorga? Aí, sim, claro que precisa de uma RT. No entanto, o que eu queria chamar a atenção? Então, antes de tudo, é preciso esclarecer que a outorga é somente uma das autorizações necessárias envolvendo poços artesianos. Então, antes de construir qualquer poço, seja ele caipira, semi-artesiano ou artesiano, é necessário obter uma licença ambiental
chamada de licença de perfuração, tá? Então, digamos, né, não é qualquer pessoa, vamos dizer assim, que não tenha gabarito ou capacitação, né, que pode sair perfurando, né, ou pode sair construindo poços aí na sua propriedade rural, enfim, né? Tá? Então, precisa ter cuidado com relação a essa questão. Eu até também, mais uma vez, né, fiz uma provocação, e aí coloquei aqui custos e duração, né, de outorga. Aí eu até deixei bem claro aí que são noções, tá? É claro que, por não estar na área, pode ter alguém que fala assim, não, Neymar, você está totalmente por fora. Eu aceito, tá bom? Então, quanto custa a outorga d'água? Eu deixei aí uma ordem de grandeza, né? Ó. O custo de regularização de um poço artesiano varia em torno de 4 a 6 mil reais, incluindo a taxa de obtenção de outorga e os serviços realizados pela empresa especializada. Caso o proprietário do poço ainda não tenha um hidrômetro ou uma torneira, por exemplo, o valor pode aumentar, tá? O que eu diria, né? Eu diria o seguinte, esses 4 a 6 mil é simplesmente um parâmetro, tá, gente? Por quê? A gente sabe que projetos de engenharia varia demais, tá? Varia demais os valores, o caso, a situação, o profissional, né? A empresa, o que vai ser necessário. Então, por isso que aqui a ideia é só dar uma noção, né, de quanto custa aí a questão do outorga, no caso de poços, tá? Quanto tempo dura uma outorga? Então, a outorga não dura por tempo indeterminado, tá? A Emilia já colocou ali nos slides passados, e o seu período de vigência pode variar de acordo com o seu gênero. Logo, o seu prazo de validade será de 5 anos, no caso de autorizações, 10 em se tratando de concessões, né? 30 anos para obras hidráulicas e até o fim das obras, quando se tratar de licença de execução, tá? Bom, para fechar, então, né, como que... Deixa eu só tirar aqui a barrinha. Opa, voltando. Bom, o que precisa ficar bem claro, então, né, na visão da empresa? Todo pedido de outorga será analisado sob vistas de um projeto, que é acompanhado do EVI para o RH, ou seja, um estudo de viabilidade de implantação, né, no caso, para recursos hídricos, tá? Isso tem que ser encaminhado junto a um laudo de impacto ambiental, tá? Então, não é simples, né? Não é uma coisa óbvia, tá? Um laudo florístico, né? Com as condições da vegetação da APP, a solicitação de supressão de indivíduos e intervenção na faixa da APP, projetos de repovoamento, enriquecimento florestal na APP. Isso, lógico, quando o caso, assim, exigir, tá? Mas é necessário que que a gente, né, quem for fazer, a empresa que for fazer, ela tem que prestar atenção, e o laudo, o estudo, ele precisa conter esses elementos, tá? Então, por isso que uma flechinha está ali apontando para consultoria especializada na elaboração de estudos hidrológicos / hidráulicos, tá? Então, aquela questão de vazão, né? O quanto que vai ser captado, o quanto que vai ser lançado, né? Todo esse cálculo, né? Isso é bem da engenharia mesmo, né? Todo esse cálculo precisa ser apresentado quando vai fazer um pedido de outorga do recurso hídrico. Bom, com relação à solicitação, então como que a gente faz? Como que se faz essa solicitação? Através dos órgãos reguladores, tá? No caso, a ANA, né, Agência Nacional de Águas, tá? Para o caso federal, e a Agência Estadual de Recursos Hídricos, o AGRH, são as entidades que estão à frente da regulamentação da outorga das águas, tá? Então, no caso federal, seria a ANA, e no caso aqui nosso, do Estado de São Paulo, o DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. Bom, como proceder, né? Então, no caso da Ana aí eu deixei aqui um print, né, do site, e eu coloquei um link do site ali, né, justamente para vocês, para quem tiver curiosidade ou quem, né, quer ter mais informações, acessar. Eu vou tentar fazer isso aqui só para mostrar, tá? Para ilustrar aí. Eu não sei se vai aparecer aí para vocês, por favor, me confirmem. Então, eu vou clicar aqui no link.
Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, Nemer. Obrigado. Então, ó, clicando no link, a gente está lá na página da Ana, justamente nesse setor da questão de solicitação, né? Então, a gente vai entrar aqui, ó, o que a página nos traz? Ela traz um resuminho, né, do que o que é, quem pode utilizar esse serviço, né, pessoas físicas, jurídicas, e aqui justamente, ó, as etapas para a realização desse serviço. Então, clicando aqui nessa parte, né, nesse link, a gente vai ter aqui, ó, esmiuçado, né, como que a gente faz para requerer essa outorga, essa regularização. Então, ele está dizendo justamente os documentos, né, inclusive tem outros links aqui, né, para acessar se tiver dúvida, tá? Acesso a site, e-mail, telefone, aí ele traz, né, a documentação comum para todos os tipos de outorga, né, de pedido de outorga, o tempo de duração, a análise da regularização, tá? Percebam que eu percebi que é bem informativo, né? E é bem, vamos dizer assim, dá para qualquer um, né, acessar e ter entendimento de como funciona, tá? Documentação, os prazos, tá? Regularização, ó, canais de prestação, tá? Então, tem todas as informações aqui no site da Ana, tá? E aí existem outras informações lá, tá? Então, só quis ilustrar para vocês aí, né, de como faz, né, as etapas para a realização do pedido desse serviço. Voltando lá para a nossa apresentação. Opa, perdão. Voltando para a apresentação. Estão vendo? Tá ok, Nemer. Beleza. Bom, e para o DAE, para o nosso caso aqui no estado de São Paulo, tá? Então, obter a regulação do uso de água. Site também, que eu vou colocar para vocês. Mas aqui, só chamando atenção, já para o que eu vou falar daqui a pouco, existe esse dizer aqui, ó, tá vendo? No site do estado de São Paulo, que, ó, em atendimento à legislação eleitoral, os demais conteúdos desse site ficarão indisponíveis de 2 de julho de 22 até o final da eleição estadual em São Paulo, tá? Então, é uma justificativa que eu vou dar já para os dados que a gente vai apresentar. Mas, então, ó, voltando, para obter a regularização do uso de água, quando a gente entrar lá no site, né, do DAE, a gente vai vir aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas eu dei uma captura de tela aqui só para ilustrar, tá? Para a questão do pedido, né, solicitação, ele tem justamente um espaço, né? Ó, você tem que acessar o portal de outorga eletrônica e iniciar o seu pedido online, né, de forma online. Quando você clicar nessa opção, vai aparecer justamente esse quadro, para que você possa se cadastrar, tá? Você faz o seu cadastro ali, tá? Isso qualquer usuário. Faz o cadastro ali, e aí também você vai ter acesso a um manualzinho, tá? Você tem um manual do usuário, tá? Que é para o sistema de outorga eletrônica. Então, você aqui vai dar o passo a passo de como você faz para entrar com esses pedidos, tá? Aí, só para vocês verem mais uma vez, eu vou acessar o site pelo link, que está aqui disponível. Olha lá, mais uma vez, aparece aí, né, o site do DAE, e aí aqui está o espaço onde eu acabei de mostrar para vocês, ó, tá vendo? Então, tem lá também o que é outorga, quem deve pedir, quem está isento, tá? Instruções técnicas sobre o procedimento de outorga, é muito informativo aqui, tá? E aqui está, ó, sistema de outorga eletrônica. É lá a opção que eu tinha colocado para vocês, tá? O manual do usuário está aqui também. Se você clicar aqui, clicando em acesse, você já vai ter aquela fotinha, né, do manual. Já vai baixar o manual em PDF para que você possa estudar e ver como é que funciona, tá? Tem várias outras informações, ó, o Datagel, que é aquela base de dados, né, com informações. Tem um guia prático para os projetos de pequenas obras hidráulicas, ó, tá? Manual de operação, né, de manutenção de poços, está aqui também, tá? Ou seja, é um site rico, né, é uma página rica em informações e orientação com relação a esse assunto, tá? Bom, vamos voltar aqui, então, para a apresentação. Ok, aí para a gente fechar a apresentação aí, tá? Eu gostaria de apresentar para vocês alguns dados e informações, tá? Dos órgãos reguladores e finalizar com um recorte, né?
da questão da UGRE 22, que é a CBH de PP, né, que estamos aqui localizados, tá? Mas aqui, ó, sobre a Ana, né? Então, eu dei uma carinha aqui para vocês também, e mais uma vez tem um site. Então, vamos direcionar direto para o site para vocês terem conhecimento, que eu achei muito, muito rico, tá? E é um site, é um lugar que você consegue todas as informações com relação aos tipos de outorga, tá? Então, aqui, ó, só vou falar desses dois primeiros, tá? Aqui você tem um painel gerencial de outorgas, tá? Você clicando aqui, ó, ele vai aparecer, né? Todas as informações. Lembra que a Ana, se é a Ana, a gente está falando do âmbito federal, tá? Então, aqui ele dá todas as informações possíveis, tá? Com o assunto relacionado ao outorga, tá? Então, você tem aí a questão da interferência, das finalidades, dos tipos de corpo hídrico, o tipo de outorga, tá? Aqui no lado esquerdo, ó, tá vendo? Você tem a interferência. Então, se, por exemplo, barragem, se eu clicar em barragem aqui, ó, todos os gráficos eles mudam, ó, automático, tá vendo? E aqui, inclusive, ele dá a data de atualização, tá? Então, 20 de agosto de 2022 foi a última atualização que sofreu com relação a esse assunto, tá? Barragem. Então, aí ele traz todos os gráficos, todas as informações estão aqui abaixo, tá? Inclusive de cada barragem, ó, tá vendo? Então, você tem aqui, ó, o nome do requerente, ó, Barragem Marechal Dutra, Gargalheiras, município de Acari, tá? Qual é o corpo hídrico, o estado, enfim, você tem um detalhamento, né, bastante rico, tá? Com relação a todo o assunto, né, dessa questão da outorga aí, tá? Então, se eu colocar aqui captação, já muda totalmente, né, os gráficos, já muda as informações, tá? E aí, mais uma vez, eles continuam, né, mantendo aí o município, o corpo hídrico, o nome do requerente, a declaração, tá? Tudo mais. Tá? Então, aqui vem a lista de todos, tá? Quem quiser consultar, isso aqui fica bastante, está, né, disponível e é bastante interessante, tá? Inclusive, ele traz um gráfico aqui, ó, o tipo da finalidade, tá vendo? Abastecimento, agricultura, consumo, criação, indústria, irrigação, tá vendo? Ó, maiores tipos, né? São os projetos de irrigação, ó, 25, aproximadamente, né? 25 mil pedidos de outorga para captação com a finalidade irrigação, tá? E assim vai, ó. Então a gente poderia aqui colocar qualquer tema, a gente teria aí as informações atualizadas, né? Aqui está a data, isso é importante, né? De agosto, tá? As informações para os tipos aí de outorga envolvidas, tá? Então é bem interessante e para quem gosta mais do visual, você tem um mapa interativo de outorgas aqui, ó. Clicando aqui nessa caixinha, você vai ter um ArcGIS Web, né? Para quem sabe aí. Então, você vai ter aí, ó, em tempo real, né? Entre aspas, né? Todas as informações, tá? De onde estão localizados os pedidos, né? Dos processos aí. Vamos colocar aqui para a nossa região, Prudente, ó. Vamos colocar aqui. Tá? Então, aqui você tem graficamente, né, como está a situação. Aí tem aqui embaixo, né, você tem um espacinho para você clicar aqui e aparecer a legenda, para você não ficar perdido com relação ao que é cada um desses desenhos. Percebam? São os triângulozinhos, ó. Tem triângulozinho verde, vermelho, tá? Tem amarelo, o que significa cada um deles, ó, tá vendo? Então, o verde é irrigação e dessedentação animal, o azul, aquicultura em tanque de rede, o amarelo, abastecimento público e esgotamento sanitário. Então, aqui você tem ao longo do rio, né, tanto do Paraná quanto do Paranapanema, que são rios federais, a gente aprendeu na disciplina, né, que cabe, então, a Ana dispor sobre essa questão, né, de como que estão esses pedidos, como que estão esses processos, né, que, ó, em volta da represa aqui você vê bastante pedido, né, onde está concentrada essa questão da irrigação. Tá? Então, eu achei bem interessante, né, o site, para que você tenha o informativo atualizado e bem detalhado, né, com relação às questões da outorga d'água. Tá? Bom, beleza. Voltando para a apresentação,
Acabando já, tá, gente? Prometo. Para a questão do DAE. Questão do DAE, nós temos aí, ó, como eu disse, ó, eu senti falta desse detalhamento que tem no site da Ana, né? Mas eu também não posso dizer ser leviano, é ponto. Por quê? Porque como existe, quando a gente clica nessa parte gráfica aqui, né, na evolução das outorgas, né, no caso da DAE, tá fora do ar. Então, ele não tem a informação gráfica para a gente. No entanto, a gente consegue a partir dos relatórios que são gerados, tá? Que lá no site, ó, eu vou colocar lá no site para vocês. Ó, aqui no site, então aqui ele não está disponível. Se a gente clicar aqui, ó, em ver o gráfico, ele vai justamente jogar para aquela mensagem, percebe? Então a gente não tem, então talvez eu estou sendo leviano e falar que o DAE não tem, mas eu não sei se tem ou se é porque está fora do ar por enquanto, tá? Então, o que a gente consegue? A gente consegue ter os relatórios, tá? E aí, como que são os relatórios? Aí sim, ó, clica aqui, relatório de recursos hídricos, né? Aí você consegue acessar, ó, você tem aqui a parte dos relatórios. Aí você tem aqui a classificação, ó, por usos por município, por rede hidrográfica, usos a partir das ubres, né? Os afluentes, né? A distância dos afluentes para as foz, tá? E aí aqui nesses que estão, tá vendo essa animação em verdinho, né? É o que você consegue baixar planilha, né? Como se fosse uma planilha Excel. Então, você consegue baixar a planilha Excel. Agora, aqui é somente a pesquisa, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui um para vocês verem. Pesquisas por ubres, né? Então, eu clico aqui, olha, me aparece aí, né? Qual ubre que eu quero pesquisar. Eu vou direcionar para a gente aqui, né? O nosso é CBHPP. Então, tá aqui, ó, Pontal do Paranapanema. Clico aqui no Pontal do Paranapanema, clico em pesquisar, e ele vai trazer para a gente uma planilha com todos os processos, né, que estão sendo, ou que já foram deferidos, ou indeferidos, né, ou que estão em andamento, para a questão da UBRE, né. Ele vai demorar um pouquinho aqui, né. Então, para não perder muito tempo, deixa eu esperar só mais 10 segundos, vamos ver se ele vem. Tá? Porque é bastante mesmo, né. Mas, bom, já percebi que vai demorar. Vamos cancelar aqui. Voltando. Então, é dessa forma que a gente obteve as informações, a gente obtém as informações, né, as outorgas, né, para o Estado de São Paulo no site do DAEI. Tá? Bom, para finalizar, então, falando um pouquinho aí sobre trazendo, né, à luz a nossa região, que a gente escolheu aí o Pontal do Paranapanema, né, como objeto para a gente olhar como está a situação das outorgas, né. No caso aí, a nossa UBRE 22, da Pontal do Paranapanema, só chamar a atenção de vocês o seguinte, ó, a UBRE, ela tem aqui nessa ilustração, nesse mapa, né, o mapa ele está dizendo, a linha vermelha é onde delimita, né, a região aí da unidade de gestão, de gerenciamento, né. Agora, perceba que ela corta alguns municípios, ó. Ela corta Kaiowá, corta Presidente Venceslau, Presidente Prudente, Bernardes, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Vai justificar os números que eu vou mostrar para vocês aí, o que tem de processos de pedido de outorga atualmente, tá? Então, aqui está o CBHPP, né, Bacia do Pontal do Paranapanema. Também aqui tem um link, né, se quiser acessar o site lá do CBH. Característica, é uma área de drenagem pouco mais de 12 quilômetros quadrados, uma população de 475 mil habitantes. Os principais rios são o Rio Santo Anastácio e os afluentes, o Rio Paranapanema e os afluentes, e Rio Paraná e afluentes. São 26 municípios, tá, que estão dentro da bacia, aí estão os 26 municípios, tá? E aqui, o que eu quis trazer para a gente, só para a gente ter noção de como que é a questão da outorga da água aqui dentro da nossa unidade, né? Eu visitei o site do CBHPP e lá não está disponível os relatórios, né, do ano passado, e sim está do ano de 2020,
2021, né, com base em 2020, mas ele não está acessível. A gente clica no link lá e aí a página não traz o arquivo. O que eu consegui foi do ano anterior, que foi de 2020 com relação a 2019. Para não ficar sem nada, eu trouxe para vocês só para ter uma noção, tá? Então é de 2019 esses dados, tá? E aqui está um mapinha para a gente ver, ó. São outorgas do tipo de uso, então tá lá, captação subterrânea, o azul, captação superficial, colocaria como verdinho, né? E amarelo, os lançamentos, para a gente ter uma noção de como é essa questão aqui na nossa região, tá? No UGRI 22. Então, percebam aí que tem uma concentração de captação subterrânea próximo ao Presidente Prudente, né? É bem concentrado, bem como ali no Pontal, tá vendo? Bem mais lá no Pontal, a gente tem uma concentração de pedidos, né? De outorga para captação subterrânea, tá? Algumas aí também superficial e lançamentos, a gente até tem poucos pedidos, né? Se for comparar com o que está sendo captado. Aqui nós temos uma, por finalidade, né? Então, no caso, o mapinha à esquerda, né, superior à esquerda, é o abastecimento público, né, que está em azul. Então, são os pedidos aí ao longo da UGRI 22, tá? Mais uma vez, a concentração ali no Pontal. Para a questão rural, né, a gente, são os verdinhos, é o mapa à direita, superior à direita, tá? A concentração, mais uma vez, fica próxima a Prudente e no Pontal. Para a questão de indústria, tá? Também o laranjado, né, que é embaixo à esquerda, e a questão de soluções alternativas e outros, né, ele coloca, né, abaixo à direita. Por fim, os tipos de interferência, ou seja, são as travessias, as canalizações e os projetos de proteção de leito de margem, né? Então, nós vemos aí, percebe ali, bom, para quem conhece, né, a canalização que está em amarelo, percebe em Prudente ali, né, que é a região do Parque do Povo, né, canalização ali na região do Parque do Povo, tá? Vê que tem uma concentração ali mesmo, né? O verdinho, que são as travessias, você vê bem ao longo do rio aí, tá? O que acontece, né, da questão das travessias. E proteção de leito de margem, você vê até poucos, né? Relativamente é bem baixo. Por fim, então, ó, para finalizar, prometo, o que eu obtive ali no site do DAE para a nossa região? Bom, eu fiz 2 tipos de pesquisa. A pesquisa pela nossa UGRI, né, como um todo, então, outorgas emitidas pela UGRI em 2022, então, até o momento, até setembro, tá? Então, nós temos aí 2.982, tá, pedidos feitos. Aí, aqui, infelizmente, eu não tenho acesso, né, pelo menos ali, pelo que eu tentei, eu não consegui. Quais são os tipos, né? Eu não consigo definir quais. De uma forma geral, são esses o número de processos, tá? Então, 2.980 de pedidos, desculpa. 2.982. Agora, eu também fiz a pesquisa por município que compõe a UGRI, né? Então, os 26 municípios estão aqui no gráfico abaixo, tá? Então, Tarabás, Santo Anastácio, Rosana, todos os 26 municípios, e tá ali, ó, o número de pedidos para cada um dos municípios. Então, é aqui que a gente percebe aqui nesse gráfico de baixo, o pedido muito grande, né, em Presidente Prudente, ó, o número de pedidos, né, 1.324, em comparação, né, o segundo maior aí, você vai achar que é 253, é em Euclides da Cunha Paulista, mas para a região do Pontal lá, né, depois Rosana, 245, mais uma vez, região do Pontal, tá? Agora, se você somar todos os pedidos, né, por município, vai dar o total de 4.110. Poxa, Neymar, mas você não falou que para a UGRI ela é 2.982? Por que tem 4.110 por município que compõe essa UGRI? Justamente por isso, por aquela, né, fala que eu fiz anteriormente. O município, parte dele está dentro da UGRI 22 e parte de alguns municípios estão na UGRI 21. Então, nem sempre os pedidos que foram relatados para o município, ele compõe a UGRI 22. Ela pode estar na UGRI 21. Por isso, a diferença aí desses números, tá? E assim, em relação ao site da ANA, né, percebi há uma certa defasagem, né? A gente não é rico em informações, como é no site da ANA, né? Datas, tipos de interferência,
localizações, né, para a questão dos pedidos de outorga dentro do estado de São Paulo. Essas são as nossas referências e agradeço a paciência de todos. Professor, eu só queria fazer um comentário. Nós falamos muito sobre o processo e tal, mas também eu queria falar, só para finalizar, sobre a penalidade de descumprimento, tá? O decreto 47.837 de 2020 diz que quem está irregular, operando sem outorga, descumprimento, né, das obrigações legais implica em advertências, multas, embargo parcial ou total da atividade e outras penalidades, só para finalizar, tá? Muito bem. Então, o Nemer se divertiu, hein, Nemer? Ô, louco, professor. Ele se divertiu. Você pegou, entrou no site, você gosta, né? Pelo visto, chegado desse negócio aí, né? Bom, mas eu queria fazer um destaque. A questão da outorga, que você usou uma boa parte da fala, para as águas subterrâneas, quem dá não é a ANA, são os estados. Sim. A água subterrânea é de domínio dos estados. Não Sim. existe água subterrânea de domínio da União. Então, quem emite outorga para a captação de água subterrânea sempre serão os estados. No caso nosso aqui, o DAE, né? Em Minas Gerais, é a Suprama. Então, cada estado tem o seu órgão responsável por essa emissão de outorga. Outorga é alguma coisa complexa, não é simples obter. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, só na região do Triângulo Mineiro, nós tivemos um período no ano passado que eles tinham 6.000 outorgas pedidas, mas não estavam concedendo, porque não tinha pessoal. Esse é um grande problema. Os estados não estão estruturados, os órgãos responsáveis não estão estruturados para fazer as emissões. E é por isso que um curso com essas características que nós temos pode ajudar a formar profissionais que vão poder trabalhar nessas áreas. Né? Agora, é importante que os governos dos estados se preocupem com essa temática e queiram, né, que essa temática vigore. Né? Então, por exemplo, agora, recentemente, foram pedir lá na Universidade Federal de Uberlândia, estou em Uberlândia, foram pedir para que os professores do curso de Geografia ou da Agronomia ou da Engenharia Florestal emitisse pareceres para eles fornecerem as outorgas. Porque eles não tinham pessoal, eles não têm pessoal para emitir outorga. E aí eu cobrei, bom, então tá bem, nós podemos ajudar, mas quando nós precisamos de trabalho técnico de acampo para verificar, vocês vão apoiar? Ah, não pode. Ué, mas então vocês querem o quê? Que a gente simplesmente faça um tique na playlist? Então, se entregou o documento, tudo bem, mas quem é que vai comprovar que aquele documento é um documento verdadeiro? Porque, na verdade, como vocês mostraram, quem faz a solicitação da outorga é o usuário. E ele, então, é que prepara os documentos. Mas quem diz que ele preparou aqueles documentos de maneira correta? Quando ele está dizendo que vai pedir tal vazão, e quando ele diz que o rio naquele ponto tem tal vazão, quem é que diz que aquilo é verdade? Entendeu? E depois, na fiscalização, o Luiz Fernando sabe muito bem disso, né? Não tem pessoal para verificar no campo depois se a outorga está sendo cumprida. Então, tem essas possibilidades que a MBA colocou de punições, mas quem que vai punir? Quem vai fiscalizar? Tá, mas quem vai fiscalizar? Não tem pessoal para fazer essas fiscalizações. Então, há uma falta de vontade por parte dos órgãos estaduais e federais de terem equipe técnica para resolver o problema. Vai dizer, não, mas como? Tem um custo de equipe técnica? Tem, mas se você for fazer um trabalho sério, por exemplo, de fiscalização, pode ter certeza que vai sobrar dinheiro, porque a quantidade de gente que vai ser multada é enorme. Está cheio de gente que está captando sem autorização. Está cheio de gente que está captando e a outorga já está vencida, não renovou. Entendeu? Então, tem toda essa complexidade para ser entendida na prática.
Na teoria, na colocação do site, das informações, está tudo legal. Tá, mas e agora vamos para a prática, vamos para o campo, vamos fazer verificação. Aí vem todos os problemas. Certo? Fabiano pediu para falar, Fabiano? Não, professor, só complementando a posição das outorgas, né, que geralmente as outorgas, as pessoas geralmente fazem a autodeclaração, né, a autodeclaração da outorga, e a legislação varia de estado para estado, né, e aí declara quanto que vai botar de X metros cúbicos por segundo, isso por segundo. Até fizer um trabalho lá no meu mestrado lá em Campo Mourão, que um trabalho mestrado foi a quantificação das outorgas e o volume dessas vazões, dessas outorgas, que são feitas com autodeclaração, que é a partir de uma vazão, né, e a quantidade que tem outorga, que o cara tem que mostrar os dados mesmo, né. E esse trabalho demonstrou que a quantidade de autodeclaração, o volume captado era muito superior daquelas outras empresas que tinham que fazer todo o ritual, mostrar quanto captava no órgão estadual, né. Então, quer dizer, esse negócio de autodeclaração facilita para o governo, porque são políticas públicas que eles não querem investir em fiscalização, e criam leis que facilitem cada vez mais, leis que o cara faz autodeclaração não só na parte de água, mas também estão fazendo para a parte ambiental, que o cara vai daqui a pouco não precisa mais apresentar estudo ambiental, estudo de impacto ambiental nenhum, vai só fazer uma declaraçãozinha no sistema e sai já a licença e já pode executar a obra. São políticas públicas que o governo quer desburocratizar, mas acabam piorando a qualidade do rio, piorando a qualidade ambiental do microlocal e do meio ambiente. Só comentar isso daí. Muito bom comentário. E acho que é importante, essa dissertação você tem que disponibilizar para a gente, viu, Fabiano? Que isso interessa muito. Quem está trabalhando com a questão de outorga tem que consultar essa dissertação do Fabiano. Né? Meu e-mail, já botei meu e-mail atrás, pode mandar um e-mail, qualquer coisa eu boto meu telefone com o zap também, só para todo mundo deixar registrado alguma coisa aí. Perfeito, perfeito. E uma outra alternativa, Fabiano, é disponibilizar a dissertação em alguma plataforma, né, em algum site. Não sei se você tem algum site que possa disponibilizar. Se não tiver, eu coloco à disposição o meu site, que tem uma biblioteca. Tem poucas coisas lá, não tem muitas coisas, mas uma dissertação com essas características interessa muito para a gente disponibilizar. Está à disposição. O meu site é claudiodimauro.com.br. Só isso, Cláudio de Mauro, um beijo. É tudo minúsculo. Mas só para vocês saberem. E aí, então, tendo esse material, por exemplo, eu acho que caberia muito mandar lá para a rede de água, tá certo? Geografia das águas, olha, é um lugar melhor mesmo para ficar, não é nem meu site, é na Geografia das Águas, viu, Flávia? Se puder ficar com o contato do Fabiano, essa dissertação que ele está dizendo, que aborda a questão de outorga e mostra como essa questão é complicada, é complexa. Agora, o e a EME podem perfeitamente trabalhar mostrando essa dificuldade, mostrando esses problemas. Quer dizer, não fazer só uma descrição do que existe disponível, mas mostrar os problemas que existem nessa disponibilidade que diz que o mundo é azul, né? O mundo não é azul, não. Certo? A gente enxerga o mundo azul, mas na hora que chega dentro do mundo, vê que ele não é só azul, ele tem outras cores, né? Professor, se o senhor me permite, eu residi ali em Teodoro Sampaio, né? E é uma região ali no Pontal do Paranapanema onde existem muitos assentamentos bem próximos aos rios ali, né? Já na divisa com o Paraná, Mato Grosso. Então, assim, pela quantidade até é bem razoável, Teodoro, Euclides, Primavera, Rosana ali, mas assim, quantas pessoas ainda estão atuando sem ter essa licença, né? Enquanto as pessoas se preocupam em tirar a licença, quantas outras não? E existe, né, como a professora Renata falou no começo, ainda os órgãos públicos, ainda existe estão deficientes de pessoas, né, para fazerem essa fiscalização, né, para manter a lei de verdade, né? É isso aí. Isso é importantíssimo. E eu estou orientando um trabalho lá no Teodoro Sampaio, do Hugo Regis, que é procurador lá da prefeitura, né? Sim, ele é professor da ETEC também hoje. Então, ele é
saiu de uma Covid hospitalizado. Mas ele acabou de apresentar a qualificação dele, foi aprovada semana passada a qualificação dele, e agora ele está na fase final de preparação da dissertação. E ele está fazendo justamente essa aproximação do que existe na prática e do que existe na lei em Teodoro Sampaio. É muito legal. Bom, mas já ficou muito tarde, passou da hora, meio-dia 15, esse grupo falou demais, passou do limite, né? Mas está bem, está resolvido. E vocês pensem aí na possibilidade de fazer uma publicação também, não só com essas informações, mas com essa análise crítica que a gente está propondo, tá bom? Muito bem. Então, à tarde, às 14 horas, nós temos as palestras. Palestra do Dr. Rodrigo Flecha. Ele vai fazer 2 palestras, são 2 temas diferentes, e cada tema dele ele vai usar uns 40 minutos. E depois nós temos a palestra do Mário a respeito do Plano Municipal de Recursos Hídricos, Política Nacional de Recursos Hídricos. Vocês sabem que não existe, né? A lei não fala disso. Não tem outorga para municípios. Os municípios não emitem outorga, não tem domínio em água, né? O rio pode nascer e desaguar dentro do município e, no entanto, não é de responsabilidade do município a gestão da água, é do Estado. Muito bem, então tá, muito obrigado para vocês. Tatiana, quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma indicação, alguma questão para o coletivo? Não, professor, eu acho que tá, por mim, não tenho mais nada para dizer, não. Acho que